Bom, voltando então, pessoal, como pai, eu me deparo com esse desafio de organizar em família o uso consciente de rede social e tempo de tela. Tempo de tela, gente, é um tempo que muitas vezes é perdido se você não souber usar. E nós estamos lutando contra a IA. Por quê? Porque antes do ChatGPT se tornar famoso, agora em novembro de 2022, só se fala no Gemini, no Copilot, no Manus, DeepSeek, ChatGPT, né, o Claude, todas essas IAs famosas aí, só se fala nisso. Só que isso ficou famoso agora, recentemente, há 3, 4 anos, por um motivo. Porque a gente tem hoje potência computacional e força de algoritmo para poder a IA ser usada por pessoas comuns, e não programadores e não especialistas em machine learning e deep learning. São o pessoal que são os programadores. A IA, até 2022, ficava acessível somente a laboratórios, pesquisas e a pesquisadores. Quando a OpenAI lança, em 2022, o ChatGPT para o público geral, em apenas 2 meses, eles alcançaram 100 milhões de cadastrados, pessoas inscritas, que é um recorde na história. Só que, aí a pessoa pensa que a IA apareceu agora. Mas a IA, pessoal, é um fenômeno que já acontece, já vem sendo estudado e pesquisado desde 1950. E eu vou falar um nome para vocês, um tal de Alan Turing. Alan Turing foi um grande pesquisador matemático que resolveu o famoso Enigma, né? Que é uma máquina de guerra, de criptografia dos nazistas. E ele, como aliado lá em Londres, né, na Inglaterra, ele conseguiu descobrir o segredo da máquina chamada Enigma. E aí tem um filme a respeito dele, se vocês quiserem, que é O Jogo da Imitação, onde essa descoberta dele, desse modelo matemático para decifrar a criptografia, deu origem aos computadores modernos. E ali ele criou a ideia de inteligência artificial, que vem há 70 anos sendo estudado, só que mais recentemente se fala disso. E desde 2008, já na eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, o Facebook estava bem no início, no embrião. Vocês têm que entender que o Facebook é 2008, começa em 2010, ele fica muito popular. Né? Claro que vocês nem eram nascidos, alguns de vocês ou eram. Já eram, né? É. Então, pessoal, lá em 2010, 2008... começou o Facebook a crescer bastante. E foi usado na eleição presidencial dos Estados Unidos pela primeira vez. Já em 2012 já foi mais sofisticado, e em 2016 aconteceu um fenômeno interessante e assustador. Teve o Brexit lá na Inglaterra e teve a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Pela primeira vez, foi usado de maneira sistemática em massa rede social para influenciar no debate político. Se você assistir, tem 2 filmes Netflix, quem puder assistir, os professores podem passar, que é Privacidade Hackeada, outro O Dilema das Redes Sociais, que mostra como uma empresa inglesa, chamada Cambridge Analytics, que era do Steve Bannon, eles mapearam 300 perfis de pessoas, 300 perfis psicológicos de pessoas. E ele mandava a informação para cada perfil diferente do eleitor médio americano. Lembrando que os Estados Unidos são 350 milhões de habitantes, e desses 350 milhões, são mais ou menos ali 170, 180 milhões de pessoas que participam do processo eleitoral. Na última eleição, vocês devem ter percebido, foram mais ou menos ali 160, 150 milhões de votos. Um pouco maior que a democracia brasileira, que são 100 milhões de votos, com 150 milhões de eleitores. E na eleição de 2016, então, o Facebook, o que eles fizeram? Eles venderam informações e o perfil dos seus assinantes para uso na campanha. Tanto que o Zuckerberg foi depor no Congresso americano para dar satisfação. Eles usaram, inclusive, sem autorização, os perfis das pessoas que eram afiliadas ao Facebook para influência. Então, eles mapearam, dos 150 milhões de eleitores, mapearam 300 perfis psicológicos. E a informação que cada um recebia era diferente do outro, de maneira que eles pudessem ser engajados politicamente. Então, quando isso aconteceu, muita gente nem entendeu, porque isso era feito escondido em contratos sigilosos entre partidos e as grandes corporações. Isso só se tornou público depois que foi denunciado e ele teve que prestar esclarecimentos ao Congresso americano.
E por isso que a gente sabe disso. E aí vieram à tona, tanto alguns documentários explicando como aconteceu. E esse método de fazer política vem sendo usado no mundo todo. E o que tem isso a ver com vídeo curto, pessoal? O que tem a ver é que quando você coloca a inteligência artificial, o algoritmo, a serviço de rede social, ele vai entregar para cada um o que cada um quer assistir. Significa que se você der 3, 4, 5 curtidas em postagens diferentes, ele já traça um possível perfil psicológico seu. Então, muitas vezes, esses algoritmos conhecem vocês melhor que vocês mesmos. E aí, o que ele faz? Ele começa a te mandar cada vez mais e mais, o mesmo tipo de conteúdo, porque sabe que você gosta. E isso vai criando bolhas, né? A brincadeira que eu falo é, aqui dentro nós temos 150 bolhas. Cada um recebe um tipo de conteúdo nas suas redes sociais. Por quê? Porque nós gostamos de receber esse conteúdo. E aí não importa a rede que você esteja usando. Por exemplo, na minha época o pessoal usava o Facebook. Hoje é o Instagram, é o Discord. O que mais vocês usam? Me conta aí. Ó, pessoal, a gente que é mais velho é da época do Orkut, tá? Mas eu não tinha conta naquela época, tá bom? Deixa bem claro. Já acabou o Orkut, né? Já ainda usa, né? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, pessoal, veja bem, não importa a rede social que vocês usem, entendam claramente, ela tem um algoritmo e esse algoritmo é feito para reter a atenção, para te manter cada vez mais conectado. Na verdade, como é que ela tem, qual o modelo de negócio? Porque tem que falar em dinheiro. Quem que paga isso? Porque você não está pagando pela conta do Instagram, mas você paga quando você quer, por exemplo, que o teu conteúdo tenha mais relevância. Então, nesse momento, você acaba, ao pagar para o impulsionamento, você paga. No Google, por exemplo, você pode pagar para que a tua página, teu estabelecimento, tua padaria, teu restaurante possa aparecer com mais visibilidade do que os outros. Então, você paga um valor a mais. No YouTube, você pode também patrocinar os teus vídeos para que eles possam ter mais visualizações. Aliás, tem pessoas que compram assinantes. Para parecer que é importante, compra 10 mil assinantes. Então, às vezes, a pessoa tem lá, naturalmente, ela teria 1000 pessoas que seguiria ela. Mas ela faz um aporte financeiro elevado, por uma questão de vaidade, status, e compra 10 mil assinantes. Só que sabe qual é o efeito multiplicador? Ao comprar os 10 mil assinantes, parte desses assinantes são reais e parte são fictícios. E aí ela começa a ter um processo de encadeamento que ela pode crescer. Né? É como no passado, né? Se você queria, por exemplo, que a música tocasse no rádio, eu me lembro de um filme, né, do Dois Filhos Francisco, que o pai dele comprava ficha telefônica e ficava ligando para a rádio pedindo a música. Com o tempo, a música era tão tocada que gerava engajamento, outras pessoas pediam naturalmente. Então, você cria artificialmente um movimento de importância daquela pessoa, daquele perfil. As redes sociais também ganham dinheiro por meio de anunciantes, né? Quem não paga o YouTube sabe que toda hora é interrompido por um anúncio, não é isso? E o Instagram tem anúncio? Também tem anúncio. Disfarçado muitas vezes, porque tem muito Instagramers, pessoas influencers, que estão lá fazendo propaganda o tempo todo. Então, seja você com mais idade ou menos idade, todos nós estamos influenciados por alguma rede social, por alguma forma de contato com essas experiências de algoritmo. A questão é, as pessoas estão perdendo o controle sobre isso. Isso é um fato que nesse site, como falei, aqui só temos um tempo reduzido, a gente vem falar basicamente um pouco da nossa experiência e chamar a atenção. Mas se vocês quiserem se aprofundar de verdade, aponte o celular para esse site ali depois e tentem ver as pesquisas, né? Porque não é a minha opinião que importa. Eu estou aqui trazendo para vocês as últimas pesquisas relacionadas a esse tema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Só que as pesquisas, nem toda pesquisa você tem que levar ao pé da letra. Há um mês, o MIT, lá nos Estados Unidos, publicou uma pesquisa dizendo que a inteligência artificial está emburrecendo os estudantes. A palavra emburrecendo não pode, está reduzindo a cognição dos estudantes, está prejudicando o aprendizado, né? Só que é o seguinte, a pesquisa que eles fizeram foi por um período de 4 meses e por uma turma de 54 estudantes dividido em 3 grupos. Muito pequena a amostra. É menor que essa sala. A quantidade de pessoas, estudantes que foram pesquisados, num período muito curto. Eu diria que essa pesquisa não é definitiva. Ela só mostra uma leve tendência. Mas isso aí
todo o pessoal da parte pedagógica, todo professor com mais experiência percebe na escola. Olha, o ano passado teve a lei que aprovou, eu não sei se foi nesse ano ou o ano passado, que proíbe os celulares no ensino médio, não é isso? Foi esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Começo do ano. E o que aconteceu? Olha, muito aluno reclamou, mas muitas escolas deram jeito. Lá em São José, por exemplo, a gente tem lá umas 6 mesas de ping-pong, o pessoal passa o tempo todo no ping-pong, tem os puffs, estão incentivando a atividade de tocar violão, outras atividades culturais, artísticas, para as pessoas se manifestarem. Então, é um fato concreto que a lei modifica muito a forma como vocês estudavam. Mas também estava tendo um certo abuso. Vou contar para vocês. O ano passado, um professor ficou doente, lá em dezembro do ano passado. Aí, eu fui substituí-lo na 8ª fase do curso técnico integrado. Gente, todo mundo com o celular na mesa, e tinha um aluno lá, uns 3 alunos com fone de ouvido, durante a aula, ouvindo outras coisas, assistindo filme e tal. Eu não era professor da turma, não estava quebrando um galho ali por 3 semanas, só olhei para ali, fui discretamente, olhei do lado, vi, para ver se a pessoa se toca, né? Aí fui de novo, tal. Na 3ª vez, falei assim, querido, você não acha melhor você tirar o fone de ouvido para a gente dar continuidade à aula? Então, criamos algumas situações que eram constrangedoras para nós, professores. Porque a gente está aqui fazendo nosso trabalho, né? E eu sei que o interesse de muitos estudantes não é estar aqui. Podia estar em outro lugar, dormindo, quem sabe, assistindo um filme, ou passeando, jogando bola, videogame, qualquer coisa. Mas eu imagino que muitos estudantes não gostariam de estar ali naquele momento. Eu entendo isso claramente, não tenho essa pretensão de ser o preferido deles. No entanto, por uma questão de educação, disfarça pelo menos, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso, né? Porque e chegamos a esse ponto, onde as pessoas não conseguem mais ficar livre. E aí, enfrenta esse problema lá em casa também. Então, meu filho agora está fazendo engenharia, e ele estava para estudar para uma prova de cálculo, né? Eu tinha que explicar para ele integral, derivada para a prova, cálculo 1. E aí, eu falei, não, estava com o celular enquanto eu explicava. Não. Peguei o celular, botei no bolso. Gente, ele tem aquele Discord, o grupo de amigos dele ali, praticamente tocava vibrava a cada 2 minutos. Como é que uma pessoa pode ter concentração para estudar com o celular vibrando a cada 2 minutos? Me explica isso. Não tem sentido. Então, hoje está acontecendo, quando se fala em vídeo curto, se tem uma epidemia de vídeo curto e de distração, e falta de concentração. E não pense que é só adolescente, não, gente. Muito adulto também não tem a capacidade de autocontrole. Então, a primeira coisa que faz é ficar olhando para o celular. Olha, só aí, ó, são 2 bilhões de pessoas conectadas, né? Isso aí só no Instagram, é muita gente, né? No mundo todo. E as pessoas, sejam jovens ou adultos, são o tempo todo testadas nos seus limites cognitivos para autocontrole. Então, se você bobear, mesmo pessoas mais velhas, elas passam 1, 2 horas no celular. E aí as pesquisas apontam que mais de 1 hora por dia em rede social traz muitos prejuízos. Tem a questão do cyberbullying, que a Milena vai falar daqui a pouco. Tem a questão de comparação da tua vida com a vida perfeita dos outros, porque ninguém posta coisa ruim, né? O tempo todo só postam coisa boa, não é isso? Tem a questão de ficar esperando o like ou a curtida na tua postagem. E tem a questão da cobrança que se tem para você estar sempre publicando. Eu passei por uma situação agora, nos meses de abril, que eu queria ter um pouco mais de visibilidade na instituição. Então, por conta da eleição. Aí o que eu fiz? Eu não gosto muito do Instagram, exatamente por isso, porque o pessoal começa a publicar de tudo e incomoda, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler, e isso tira minha atenção. De repente, eu tive que publicar muito vídeo sobre propostas. E quando tive que aprender como funciona o algoritmo, descobri que o impulsionamento é onde eles ganham muito dinheiro e não tem resultado, você não tem transparência nenhuma. Por exemplo, eu faço um vídeo, normalmente ele teria 100 visualizações, aí eu pago para ele, faço lá o perfil e encaminho, pago às vezes R$60. E eles dizem que tem lá um engajamento que teve mais de 3.000 pessoas visualizaram. Sem nenhuma transparência, e você não sabe se são 3.000 pessoas na Índia, ou na China, ou qualquer outro lugar. Então não tem uma métrica, e a gente vai pagando, e vai pagando. Quando você vê, você gasta o dinheiro todo sem nenhum resultado, é aí que eles ganham dinheiro. Então eu decidi, não vou pagar,
não pago impulsionamento e vou publicar um pouco mais de quantidade. Aí o algoritmo diz o seguinte, se você publicar mais de um vídeo por dia, ele só dá relevância no último. Então tem todas umas regras que eles criaram para você ter mais alcance. E você tem que ter expectativa de algum vídeo seu ser valorizado e subir, né? E ter bastante visualizações. Mas, como a gente não faz dancinha, né? E não faz nada assim engraçadinho, muitas vezes não vai, concordam? Porque o que gera engajamento em rede social é polêmica. É quando você usa gatilho, né? Você fala, vou te entregar, você vai ficar rico, você não pode deixar de saber, e assim por diante. Então, os algoritmos hoje são desenhados para gerar essa expectativa e gerar esse engajamento. E muitas vezes, coisas boas não são divulgadas. Por quê? Porque não gera clique, não gera curtida. E as pessoas gostam de polêmica. A polêmica vende bastante também. Então, eu passei por esse período onde eu tive que experimentar o uso do algoritmo e entendê-lo para ter um pouco mais resultado. E ao preparar melhor esse conteúdo, o que a gente chega à conclusão é que o uso intensivo de vídeo curto, porque, deixo bem claro, eu fazia vídeo de aula, eu faço vídeo aula desde 2001. Lá em São José, nós criamos o primeiro curso de educação à distância da instituição do IFSC. Na época era escola técnica. E a gente gravava vídeo de aula prática, ensinando a instalar o ar-condicionado, que a gente dá aula de projetos, ensinando todo o procedimento. E naquela época, a gente fazia isso em fita cassete. Aí veio o DVD, passamos para o DVD, e a gente mandava o DVD para as pessoas no curso à distância. De repente veio o YouTube, lá para 2005 veio o YouTube, e o YouTube só permitia vídeo curto, de 5 minutos. Lá em 2014, 15, o YouTube permitiu vídeo grande, lives e tal. Aí facilitou bastante. Só que recentemente, isso já em 2020, mais ou menos, começou um processo de os vídeos curtos. Mas não foi só no YouTube, foi Facebook, Instagram, e aí gerou um problema. Porque o vídeo mais longo, a pessoa ainda acaba se concentrando em algum assunto específico. Porque eu não estou vindo aqui dizer para vocês que tudo isso é uma porcaria e sou contra a tecnologia. Muito pelo contrário, eu adoro e amo tecnologia. Só estou dizendo para vocês que vocês precisam estar no controle da tecnologia. Sabe por quê? Os filhos dos caras que programam lá no Google, no Instagram, no Facebook, eles não colocam os filhos dele em escolas que tem tecnologia. Sabiam disso? Não é porque eles não gostam de tecnologia, porque eles criam os algoritmos que manipulam psicologicamente as pessoas, e eles sabem disso. Vocês podem consultar isso. No Vale do Silício, onde estão as maiores empresas do mundo, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, em Palo Alto, onde tem a Microsoft, tem a Apple, né, tem todas as grandes empresas, os grandes programadores, os diretores de programação de algoritmo não colocam os filhos dele em escolas que têm uso intensivo de tecnologia, para preservá-los do algoritmo de manipulação que eles mesmos criaram, e eles admitem isso. Já vi várias reportagens deles admitindo isso. Então é bom para o filho dos outros, mas não é bom para o filho deles. Entenderam a jogada? Então vocês têm que ter consciência disso. Por quê? Diferentemente dos profetas do Apocalipse, eu não acho que a tecnologia ela é boa ou ruim, depende do teu uso. Significa que você pode, por exemplo, criar um canal no Instagram para divulgar, por exemplo, material de estudo. Sei lá, vai que você gosta de geometria analítica e você quer criar uma série de vídeos explicando como é que faz cálculos vetores, né, produto vetorial, escalar, essas coisas aí que ninguém sabe o que é direito. Sei lá, pode ser que tenha um grupo de pessoas que gostam e comece a seguir vocês e aplaudir. Quem sabe estão fazendo bem para a humanidade, não é isso? Ou dicas de dieta e saúde ou de nutrição, né? Pode, a Helena, que é gênio no desenho, na pintura, pode ensinar as pessoas a desenharem melhor, usar técnicas avançadas. Pode-se criar coisas boas também com a rede social. Mas isso depende da tua escolha. O que você não pode fazer é colocar a tua satisfação, a tua emoção a serviço dos outros. Tem que dizer o seguinte, tanto faz se vão curtir ou não vão curtir os teus vídeos ou a tua produção, faça. Porque se você ficar esperando o like, o engajamento, gera ansiedade, gera comparação. Então, o meu recado para vocês é, se vocês têm vontade de praticar, ou vocês são consumidores de redes sociais, ou de vídeos curtos, ou de aplicativo, vocês podem produzir também.
Hoje, com a inteligência artificial, você pode fazer coisas incríveis que uma pessoa comum não conseguiria fazer há 3, 4 anos. Por exemplo, eu trabalho com programação há muito tempo, mas para fazer um site, eu fazia site aí no PageMe, HTML, lá em 2001, 2002, 98 eu comecei com isso. Só que hoje, esse site que vocês estão vendo aí, pessoal, que eu nem estou usando, como eu falei para vocês, é material para vocês olharem quando quiserem. Só deixei ali de estampa de fundo. Olhem quando vocês quiserem, se quiserem, né? Esse site foi produzido em menos de 10 minutos. Vocês entendem o que é isso? Primeiro eu fiz a minha pesquisa, de pesquisa sobre o assunto, sobre os artigos científicos, coloquei tudo isso na IA e falei, eu quero um site que resuma tudo isso numa linguagem acessível para estudantes. Ponto. Está ali o site publicado para vocês. Isso é fácil, é o Lovable, é um programa de criação de sites que mais está hoje em evidência no mundo, esse software, chama Lovable, tá? Se quiser, depois eu passo para vocês. Mas vocês entrando nele, vocês vão ver o endereço deles, pode pegar. Então, pessoal, dito isso, inicialmente, eu gosto muito de fazer a troca com as pessoas, né? A gente não pode abrir para algumas perguntas agora? Está no script aí? Podemos quebrar o script?